Não é um Gênesis, é uma caixa de som. Cara, não me tocar, eu achei que era um Gênesis. É uma vez voando. Eu achei que era um Gênesis moderno. É uma caixinha de som, só pra fazer uma caixa. Esse aí é antigo. Vamos lá então, pessoal, começando aqui um novo Varza Talk, segundo, com a nossa querida bancada. Só temos um aí, hoje não deu pra participar, o Humberto Aquino, que ele tá tá quase aí, a esposa dele vai ter um bebê. Um bebê? Então ele tá na expectativa aí, então ele não pode participar hoje. Beleza. Mas vamos lá, vamos começar aqui primeiro com a nossa bancada. De novo, as considerações iniciais aí. Nosso querido ancião Jobelardo. Muito obrigado, boa noite a todos que estão nos vendo aí. Sempre um prazer enorme estar aqui com essa bancada sensacional e hoje com uma convidada espetacular que vai falar um pouco pra gente explicar sobre neurobusiness, neurociência e as implicações aí para as empresas, como as empresas devem se comportar nesse mundo pós-pandêmico que a gente espera que emerja aí a partir do ano que vem com as vacinas e tal. Então acho que o papo hoje vai ser muito legal. Maravilha. Maravilha. Já quase acabou a entrevista. Não, Acabou, só falei, eu sou o José Augusto e vou fazer o que o Jobel falou. É isso aí. Obrigado, Zé. René Medina, diretamente de New Jersey. Olá, galera. Boa noite. Boa noite, Marinês. Obrigado por estar aqui com a gente. E é isso aí. Vamos lá para o Varza Talk número 2. Maravilha. Estou ansioso. É um tema que me interessa bastante. Assim, eu tenho curiosidade. Sim, com certeza. Legal. Também... Obrigado, René. Marinês, por favor, suas considerações iniciais aí, uma apresentação. Oi, obrigada pelo convite também. E olha, eu também estou super ansiosa para falar sobre esse tema. Eu adoro esse tema, que eu venho estudando há uns bons anos. E que eu acho que ele é crucial num momento como esse de crise. E eu acho que as pessoas já vão entender por quê. Legal. Maravilha. Nós queremos começar aqui. A Marinês é especialista em neurociência, né? E a gente quis trazer um pouco para o mundo business aí, né? O que a neurociência pode trazer aí para as empresas e como lidar aí com o pessoal da parte aí de RH, funcionários, né? Então eu queria que você começasse com essa parte, Marinês. Por favor, começar um pouquinho explicando o que é a neurociência, né? O pessoal entender um pouco e como ela pode ser aplicada aí ao mundo dos negócios, por favor. Legal. A neurociência, o que o pessoal talvez mais conheça, assim, que vem sendo muito apresentado, em especial nesse último ano, por causa da pandemia, é a inteligência emocional, que está todo mundo falando que ninguém tem, né? E a neurociência, ela estuda o cérebro e ela faz as diversas divisões. Então tem a neuropsicologia, tem a neuropsiquiatria, o pessoal que envolve, tem os pesquisadores e tem o meu trabalho, que é um trabalho voltado para negócio, por isso neurobusiness. É buscar os pressupostos, né, tudo que a gente vê da neurociência, trazendo para o mundo da liderança, das vendas. Acho que o mais próximo que todo mundo está vendo de neurociência hoje é o marketing digital. O marketing digital usa todos os pressupostos da neurociência na divisão dela de inteligência emocional, quer dizer, como fazer o consumidor comprar. E da inteligência social, que é entender de relacionamentos, como melhorar o clima dentro da empresa, comunicação, e tudo isso baseado em ciência, né? Então, quando eu me formei em gestão de pessoas, a gente tinha muito aquela coisa do eu acho, né, por experiência, se fizer isso, dá aquilo, e hoje a gente tem toda essa validação da ciência, que está toda hora mudando, né? Mas que tem ajudado muito a gente não usar mais no mundo corporativo ou nos relacionamentos pressupostos do passado, né? Que tem muita coisa que a gente aprendeu em gestão de pessoas, de administração, que funcionou no passado, hoje não funciona mais. E uma outra coisa também, onde é que está a neurociência no momento atual? Na tecnologia, né? Os robôs, a inteligência artificial. Então, tudo isso, embora as pessoas não saibam, é a neurociência, né? E logo a gente vai ter a física quântica,
com o computador quântico, que ainda está um pouco distante, mas provavelmente vai ter. E por que isso é importante, né? Eu vou te dar um exemplo que vocês vão morrer de rir, mas, por exemplo, quando eu vou no mecânico, pego o meu carro, eu não sei nada. Se o cara falar que precisa trocar a ribimboca da grampulheta, eu falar... também não sabe nem o René, né? Nem o René. O René não teve um pai que ajudava. De acordo com o Zé, eu não sei nada de mecânica. Exatamente. E hoje as pessoas não sabendo como funciona o cérebro, né? Cada um de nós aqui fica vulnerável a quem sabe usar, né? E manipular. Então, não é que a inteligência artificial é ruim, o marketing digital é ruim, ou quem está usando desses pressupostos podem ser ruins, sim, claro. Isso vem sendo usado já há muitos anos, porque todo conhecimento que é usado para o bem ou para o mal, ele pode ser usado para ambos. Só que se você conhece, você sabe quando você está sendo usado. Aí você tem um antídoto. Então, hoje o que a gente vê no mundo dos negócios quem são as empresas que estão tendo sucesso, as que estão fracassando, e as carreiras, né, que estão tendo sucesso e estão fracassando. Justamente por isso, porque elas desconhecem como é que funciona esse motor, né, vou fazer a correlação de novo aí com o carro, esse motor que é o nosso cérebro, que é uma central, né, que ela comanda tudo. Então, desde o estresse, desde você ter visão estratégica, inovar, criar. Então, quando você conhece a neurociência, você começa a olhar que brigas você entra, que brigas você não entra. E uma coisa bem interessante é que as pessoas vão ficando transparentes para você, né? Porque a neurociência que eu estudo, ela está relacionada ao comportamento humano e toda essa parte hormonal. Quer dizer, o que cada movimento que eu faço, né? Então, por isso que é importante o corpo se movimentar. Então, cada movimento que eu faço, como ele demanda um determinado fluido, né? Óleo, vamos dizer assim, é como se fosse o motor do carro com determinado óleo bom e óleo ruim. Então, como tudo isso está relacionado, quer dizer, quando você sabe usar bem esse motor, entre aspas, né, que é o cérebro, você sabe que momento tem que trocar o óleo, que momento você tem que desacelerar, acelerar, qual é a melhor decisão. Então, é algo muito novo aqui no Brasil ainda, né? Eu brigo com isso, acho que as pessoas deveriam saber mais, porque elas poderiam potencializar muito mais a carreira e os negócios, né? Então, é muito importante. Para mim é tudo, é o código, digamos assim, é a senha do sucesso, né? Essa questão de saber o que está acontecendo, né? Eu li um livro do economista uma vez, que eu não vou lembrar o nome agora, nem do cara, nem do livro. Mas ele falava uma frase importante, que era assim... de memória. Tá ótimo. Tá bem legal. Ele falava uma frase importante, né? Que era assim... a partir do momento que você nasce, você já está participando do jogo da economia mundial, né? Do capitalismo e tal. E se você não aprende a regra, se você não sabe jogar, você já está perdendo. Porque você... É um jogo que não tem como, né? Eu posso escolher não entrar num jogo de basquete, mas, cara... Na economia da sociedade, sim. Você tá no meio, não se eu tô participando, eu já tô perdendo se eu não sei a regra, se eu não sei como funciona, né? Então acho que isso que ela tá falando, assim, se tá todo mundo usando isso pro bem ou pro mal na nossa sociedade, se você não tem discernimento, se você não sabe usar, você tá perdendo em algum momento. Ou tá deixando de ganhar ou vai perder. Marinês, você podia dar um Deixa exemplo... eu trazer Jobel, deixa eu só trazer um caso um pouco prático, que eu acho que se encaixa de alguma forma nesse contexto inicial que a Marinês disse, porque eu me pego assim um pouco até confuso, assim. Eu venho né, a gente vem trabalhando há muito tempo com essas feiras, né? E onde as pessoas saíam de manhãzinha da empresa, ia lá pro pavilhão, antigamente no AMB, agora tem aquele pavilhão de imigrantes e tal. E aqui nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Você tem alguns pavilhões-chave em Chicago, Los Angeles. E aí era aquela coisa de sempre, todo ano, feiras específicas. E eu percebo que já antes da pandemia, as pessoas já... essas feiras, você tinha menos e menos tráfego de pessoas, né? Ou seja, menos pessoas iam para as feiras, justamente porque a internet facilita alguma coisa, né? Ou seja, misturando um pouco disso que você falou, desse mundo digital que vem que nem um trator, né? Atropelando a gente. E aí você tem pessoas assim
jovens que nem eu, ou pessoas mais velhas que nem a turma que está sentada ali na bancada, que é de uma turma mais antiga, que está acostumado com feira e tal. Até o meu próprio chefe, ele fala, puxa, mas vamos participar de uma feira? Aí eu falo, puxa, mas tem tanta coisa que já está... Como é que a neurociência, ela consegue um pouco ajudar a gente nesse sentido? Porque muitas vezes, eu particularmente me sinto até perdido em tomar uma decisão. Será que eu participo dessa feira gastando tanto dinheiro, sendo que está tudo na internet? E aí você pega um engenheiro novo e ele nem sabe mais de pavilhão de feira, porque para ele tudo ele pega no celular, sabe? Isso é uma coisa muito difícil e que eu confesso, às vezes deixa a gente confuso, né? Mas que ainda tem a administração antiga que talvez não pense desse jeito de forma nenhuma, né? É isso que eu quis dizer, né? Você vai falar isso pro seu chefe, ele vai falar, não, tá tem louco, que ir pra feira, tem que pegar o catálogo, Pegar o catálogo é ótimo. O catálogo é ótimo. É que o René fala que tem que avisar ele que depois dos 40 ninguém mais... Falou o Grisalhão, vai lá, Marinês. Grisalhão, maravilhoso. Vai lá. A gente está num momento muito parecido, vocês vão dar risada, né? Mas vocês são jovens, então vocês não devem lembrar disso. Nem Quando tanto. chegou os computadores no Brasil, eu lembro que eu digitava com 386, aquele DOS, tela verde, né? Aí veio a internet e todo mundo falava, o que é esse tal de www? E eu lembro nessa época que muitos dos meus amigos riam de mim, que absurdo, isso é moda e não sei o quê. E eu fazendo a correlação, né, eu tô vendo que a gente está vivendo a mesma coisa agora com essa coisa de que todo mundo foi empurrado para o mundo digital, para a tecnologia, para o online, né? E muita gente está assim, né? Principalmente os dinossauros. Isso é moda, é só por causa da pandemia, vai passar, daqui a pouco a gente... vai voltar o que era. Não vai voltar nunca mais o que era. Graças a Deus, porque a gente já está no mínimo 20 anos atrasado em relação a um monte de coisas que teve que ser jogado para a tecnologia. Então, hoje eu vejo que tem empresas que estão correndo atrás, é o que você falou, as de eventos, né? Eu tenho alguns clientes que trabalham com eventos. A gente montou tudo para ser feito online, né? Ao vivo, presencial. Eu mesma participei de zilhões de eventos esse ano todo, tudo online, coisa que eu tinha que me deslocar. Aqui em São Paulo é no mínimo 2 horas para ir, 2 horas para voltar, estacionamento para sentar lá e ver o cara palestrando, ou reunião de venda. Então, assim, não é que, se você for pensar em termos de neurociência, não vai substituir. Não vai, porque o ser humano, ele é gregário. Né? Tanto que as pessoas, elas estão em casa, né? Tá todo mundo em casa, fazendo festinha de aniversário no Zoom, fazendo reunião via internet, como né, todo mundo está fazendo, só que elas estão em depressão. Por que elas estão em depressão? Se elas estão se elas estão se relacionando, se elas estão falando, se elas estão... Porque o ser humano precisa do contato físico, né? Existe até algumas pesquisas que colocam lá o bichinho, né? O bichinho junto com uma almofada, né? Um boneco que é a mãe e o outro que é um arame, né? Então as pessoas pensam, jamais ele vai se abraçar no arame se ele está isolado, o macaquinho. Mas ele prefere a dor de se abraçar naquele arame do que não ter ninguém com quem abraçar. Verdade. Entende? Então, isso também se reflete a nós, né? O nosso cérebro ainda tem resquícios do animal. Instinto animal, né? Sim. Do instinto animal. Então, a gente precisa ainda do afeto, do carinho, de estar junto e coisa e tal. Agora, você falou de eventos. É claro que se eu for nas diversas feiras que eu vou, né, aqui em São Paulo, que é mais do mesmo, que não tem interação. Eu entro numa sala, entro na outra, não converso com ninguém, não tenho a parte humana, né? É óbvio que eu prefiro fazer tudo online. Como eu tive um evento, não vou citar, para mim foi ótimo. Por quê? Porque eu não precisei me levantar porque a palestra estava chata. Eu simplesmente desliguei um canal, liguei o outro. Então eu vejo que as empresas hoje, elas têm que pensar numa coisa que também tem a ver com neurociência, aí você vai entender. Nós estamos vivendo um mundo de experiências virtuais, né, de levar a nossa mente para um outro patamar. E aí entra a realidade virtual, aí entra os robôs, entra uma série de experiências
que tem a ver com o cérebro, que são os jogos, são os desafios, a competição, né? Então, os eventos que continuarem no formato antigo, né, quer dizer, eles estão mornos, né, essa coisa de fria, parece uma tela de TV, está fadado ao fracasso. Assim vale também para casamentos, como eu te disse, né? Então, por exemplo, Nova York ou alguns lugares dos Estados Unidos já estão fazendo os casamentos virtuais, né? Com 4, 5 pessoas ou em lugares. Não vai nunca substituir o presencial. Por quê? Porque é uma confraternização, jogo de futebol. Então, os modelos terão que ser híbridos, provavelmente. Então, no casamento, a noiva tem que mandar pelo menos as coxinhas e o refri, né, meu? Mandar pra casa da pessoa. Mas aconteceu, eu tenho uma amiga que tem uma empresa de eventos também. E a gente ficou preocupado por ela, né? Quando começou esse negócio, eu falei, puta, ferrou, né? Evento mas o pessoal tem todo feito mundo junto. E aí começou exatamente festa isso, na caixa, manda a caixa. Mandava a caixa pra gente, pessoal, agora abre todo mundo junto e tinha uma interação boa. Cara, é legal, uma sacada. Legal, óbvio. Lógico, a água bateu na bunda, tipo é legal na época do corona, né? Mas... esse tipo de coisa, a Maria falou, não substitui, né? Mas vai manter, né? Assim, lógico, não vai ser híbrido, assim. Você continua tendo pessoas que vão estar distantes, que não podem vir, independente da pandemia, né? Mas vão poder participar junto, né? O digital vai acabar se fundindo também vai agora agregar também, com o presencial. As duas coisas, pandemia, porque veja, eu fiz muitos eventos online que eram em Nova York. Nossa, olha o tempo que eu economizei. Né? Ligar um computador, quer dizer, eu tinha que pegar avião, hotel, não sei o que, para chegar lá, ficar sentada com mais de 1.000 pessoas olhando, sem contato. Agora, é claro, o que a gente perde? Né? Perde o networking, perde. Falar com as pessoas. Embora esses eventos que eu assisti, tinha lá, né, no menu a parte de network, para você contactar com as pessoas, mas não rola, não adianta. Não é a mesma Tem coisas que é no presencial. Então, assim, a neurociência, ela sabe disso, e nada vai substituir nem a tecnologia, pelo menos eu espero que não, nem os robôs, eles asseguram que não, mas eu tenho as minhas dúvidas, né? Por quê? Porque está se criando uma geração meio que admirável mundo novo, né? Que eles estão anulando o lado humano do ser humano. Esse é o perigo, né? Então esse é o perigo das pessoas que não conhecem a neurociência e começar a adotar uma imposição manipulativa de um novo normal. Que o normal é ficar todo mundo dentro de casa, o normal é ninguém chegar perto, o normal é usar máscara, então... É o que a mídia vem pregando desde março, não saia de casa, né? Quando tem empregos, funções e atividades que são essencialmente fora de casa, né? Quebrou minha máquina de lavar. Ô, Marinês, o técnico não vai ficar dentro, não vai conseguir consertar remotamente. Mas essas gerações novas já não estão um pouco mais nesse nível de interação humana aí, um pouco mais distante? Eu sinto isso, pelo menos, não sei se estou muito errado, né? Mas o que você mesmo acha? Pré-pandemia, né? Sim, não, independente de pandemia. Eu já sentia que é muito diferente essa molecada aí e tal, né? Essa geração que a gente viveu, pelo menos, né? Sim. Essa geração que está chegando agora, com seus 20 e poucos, né, que a gente brinca, né, já nasceu com o chip na placenta, eles interagem realmente pela tecnologia. Mas a tecnologia não é... Quando a gente fala de tecnologia, dá a impressão que é só Zoom, Google, smartphone, né? Não é. Né? Tem várias formas de você interagir usando tecnologia, inclusive numa academia, inclusive fazendo atividade física, com os simuladores, né? Porque os simuladores ainda não chegaram no Brasil, mas devem chegar em breve. Então você tem os simuladores que têm interação entre as pessoas, né? O problema é que essa geração está desse jeito porque elas estão vivendo uma outra realidade e não tem ninguém, né? Nem o líder, nem ninguém, que promova isso. Então ela parte do pressuposto de que eles são assim mesmo, eles não gostam de interagir. É claro que não, imagina, e os rolezinhos, né? Quando rola com essa molecada de 15 anos, eles adoram interagir, mais gregário, mais turma do que o adolescente não existe. Agora é óbvio, né? Se eu vou numa sala de aula que é uma chatice, um professor arcaico, vou num evento que é uma chatice, é claro que eu vou passar, e até eu passo a mão no celular e falar,
deixa eu me distrair. Então, o jovem, ele substitui o presencial, ou fica em casa, tal, porque é muito chato o mundo externo, né? Então, eles estão sofrendo porque não tem opção. Não é que eles adoram a tecnologia, né? Agora, claro, eles nasceram meio que doutrinados, muito diferente da gente, que consegue desligar um celular. Eles não conseguem, eles enlouquecem sem a tecnologia. Mas sim, você tem razão, eles dão muito mais preferência para um universo online do que presencial. Mas esse pessoal, eles acabaram otimizando essa interação, né? Porque assim, antes a gente saía, né, na nossa época aí, mais de vocês, né? Eu também já sou mais novo. A gente tinha... Todo mundo é novão. A gente tinha esse negócio de sair pra conhecer gente, né? Ou pra conhecer um lugar. Falar assim, pessoal, vou sair pra conhecer uma menina, conhecer um bar e tal, alguma coisa. Um rapaz, né, Zé? Também, às vezes. E você ia no escuro, né? Literalmente. Né? Chamava hoje você já vai na certeza ali, agora, já tem interação antes, já tem interação. Tem um rolezinho no parque que junta a molecada. Lógico, a molecada quer estar junto porque, né, tem as necessidades físicas ali mas eles já vão assim, a gente já vai focado. Vai encontrar todo mundo que tem esse perfil, que gosta disso, isso e aquilo. E a gente já se conhece na rede. Então, nós 200 aqui, que ninguém conhecia 200 pessoas pessoalmente antes, né? Então, já conhecemos 200, vamos encontrar lá. Então, assim, você já tinha uma amizade prévia pela internet. E você não vai mais no escuro. Virou física no parque lá. Então, você já via pessoa fisicamente até com desinibição, né? Fala, você é aquele cara que eu trocava ideia e papapá. A gente não, né? A gente tinha que chegar e ainda ficava naquele... né? E aí, como é que você... Eu tenho uma pergunta boa. Mas olha, eu acho que isso, só que isso tem uma consequência, né? Primeiro, além do ser humano ser gregário, quer dizer, ele precisa ter o contato físico, presencial, sentir cheiros, aromas, ele também é uma máquina feita para o movimento. Então, a partir desta geração, né, que vocês estão vendo, 20, 25, vão usar óculos ou qualquer outra tecnologia que substitua mais cedo. É uma geração que vai ter osteoporose, ou melhor, o esfarelamento dos ossos muito antes, que os médicos, os ortopedistas chamam de geração cristal no sentido de quebrar, né? Quebrar frágil, e ao mesmo tempo eles estão com posturas, lesões de cervical, de dedos, né, de mãos, assim, absurdos, né? Então, assim, não é uma geração, pelo menos se prevê isso, porque a ciência, quando ela fala alguma coisa, pode mudar daqui 6 meses, mas diz que é a primeira geração que vai morrer antes dos pais, porque eles não vão ter saúde, então eles não dormem bem, eles têm descolamento de retina por conta dessa luz azul, são mais arredios, mais agressivos. Então, assim, tudo quem? A geração dos pais, né? Que toda vez que a criança chorava é a chupeta digital. Dá lá pro cara para de encher galinha pintadinha. Dá o tablet e fica quieto. Marinês, essa agora, semana... Marinês... Não, desculpa, vai Renê. Vai lá. Agora, Marinês, como é que a gente pode usar a neurociência / neurobusiness para ajudar a gente, né, gestores, a lidar melhor com essa geração? E não estou nem falando da geração dos anos 80, mas sim essa que nasceu até depois do ano 2000, porque eles já estão com 20 anos, né? Então, eles estão entrando no mercado de trabalho agora. Como que o neurobusiness, a neurociência, pode ajudar a gente a lidar com essa raça? Legal, porque... Essa raça deu aquela medinada agora, né? Mandou bem, Renê. Boa. A primeira coisa é você entender como eles são, né? A mente deles é diferente, talvez, de uma outra mente mais antiga, vamos dizer assim, né? Então, digamos, os caras que estão acima de 45 anos, eles são lineares. O que é linear? A mente linear. Ela faz uma coisa, que depois faz outra, que depois faz outra, que depois faz outra, né? Não todos, claro, não tem a ver com a idade, tem a ver com a experiência. E os jovens a gente chama de conectados. Então, do mesmo jeito que eles abrem um monte de telas e vai funcionando aqui, abre ali, pula, em rede, a mente deles também é assim. Então, essas duas mentes, quando elas ficam juntas, elas entram em conflito. Por quê? Porque essa geração ela precisa desses desafios de se conectar.
por outro lado, a geração acima de 45, ela é muito firme, ela não tem medo de problemas, de conflito, ela enfrenta as coisas. Então, a neurociência, nesse caso, ela tem a ver com a inteligência emocional. Porque a geração mais velha vai precisar ensinar esses caras, né, os mais jovens, como lidar com conflito, porque eles dão um caminhão para não entrar em nada. Então, você vai numas empresas, agora nem vou citar nenhuma empresa, mas que a faixa etária mais velho, tiozão tem 30, parece um jardim da infância. Né? Eu tenho alguns clientes que falam, cara, que é isso? Meu Deus, onde é que eu tô? Só falta passar o Dumbo, né, alguma coisa assim voando, porque eu falo, cara, que mundo que eles vivem, é do outro lado do espelho, né, de Alice, porque é assim, zero de conflito, ninguém pode falar nada, eles têm os falsos discursos de diversidade, que está todo mundo incluso, então assim, a geração mais velha tem que desafiar esses caras. Qual é o grande problema hoje? É que eles acham que eles estão certos, sim, e de certa forma estão, porque eles têm as competências digitais talvez muito melhores e a forma de pensar mais conectada, interrelacionando, né, o que a gente chama de visão sistêmica, do que talvez o mais velho. Então, as duas gerações têm que aprender. O problema é que o mais velho quer doutrinar o mais novo. E hoje, né, por conta dessa briga de gerações, eles também querem doutrinar os mais velhos. Então, os mais novos acham os mais velhos obsoletos e não querem conversa. Então, eles odeiam a liderança, eles odeiam o líder. Então, assim, tudo eles não querem mais, todo mundo manda. Né? Você não então, pode assim, mais seguir um líder e coisa desse tipo. Né? Exato. Líder é coisa execrável, coisa do passado, é modelo ultrapassado. Aí você vai olhar essas empresas, né, e eles se instituem de uma narrativa meio falsa, né, diversidade. Né? Essa é uma. Então você olha lá, a diversidade para eles é só a opção sexual, ou a cor da pele, ou a etnia. Aí quando eu questiono, escuta, diversidade é diferença de idades também, né? Opiniões diferentes, e não todo mundo igual. E aí eu vou e questiono também, inclusão. Não adianta eu contratar um monte de gente, aí eu chego na empresa, nessa que eu estou falando, que é muito comum, tem lá o grupo da periferia almoçando tudo junto. Aí a turma do LGTB, aí você vai gangues lá dentro, né? Isso, formam ou seja, não tem inclusão, né? Tem separação. Não tem inclusão, né? Não tem inclusão. Então eu falo assim, cara, peraí, diversidade não é com todas as cores, é ter a inclusão. Todo mundo tem que se misturar. Então existe essa, como é que eu vou chamar? Uma ditadura dessa geração. Eles são pequenos ditadores. Por quê? Se você olhar os pais, né? Eu pelo menos no meu tempo, sempre falo essa brincadeira. A minha mãe olhava, podia pedir o que quisesse. Eu e meu irmão, ela apertava a nossa mão, a gente ficava, opa, não dá, não dá. Tinha autoridade. Hoje, quantas vezes vocês já foram no mercado que tem um pequeno ditador de 2 anos dando um pitinho, gritando, e a mãe em pânico, desesperada, e que se ela chamar a atenção, tem alguém filmando e falando que ela está espancando o filho. Então, a gente vive uma ditadura hoje, que é errado, né? Porque não existe intolerância. Então, essa intolerância também está dentro das empresas. E aí eles brincam de trabalhar, eles brincam de resultar. Esse era meu ponto. Eu tenho uma experiência, vim de empresas grandes também, multinacionais, hierárquicas, quase militar, né, estrutura piramidal, o que a gente, que é da nossa época. E eu via que esse pessoal, principalmente os trainees, eles chegavam, né, então passava por todo um processo bem complicado de entrar, e aí entravam, então fazia aquela peneira lá de 30 mil na ponta, saía 100. 2 anos depois, nenhum desses 100 estava mais lá na empresa. Eu já cheguei a ponto e falei assim, ô Jobel, quanto tempo demora para eu virar gerente? O cara acabou de entrar. Falei, aqui, né, uma empresa automotiva, né, super tradicional. Falei, cara, pelo menos aí uns 10 anos, né? Falei, imagina. Você tá louco? Imagina, eu vou lá pra startup, eu sou gerente amanhã. E uma coisa que eu notei é o seguinte, por mais que eles tivessem passado por uma peneira grande, né, de conhecimento disso e daquilo, quando eu chegava efetivamente para trabalhar, eles não tinham competência nenhuma no trabalho.
Inteligência emocional zero também. Não, né? eles não tinham competência coisa, né? profissional. Tá. Você fala, pô, o cara veio de uma escola boa. Nem isso, fez né? uma faculdade, não é isso. Eu cheguei uma vez, uma menina falou, sexta-feira é meu último dia de trabalhar. Por quê? É um absurdo, não posso nem... Já faz tempo isso. Não posso nem acessar o Facebook aqui dentro. Porque a rede era fechada mesmo. Falei, mas você vai acessar o Facebook na hora do trabalho? Eu trabalho com tudo aberto. Aí eu comecei a ver, falei, por isso que não vem nada direito na sua mesa, né? Porque então, mas... essa mentalidade de rede, eles não têm foco, não têm concentração, e na hora que você precisa fazer uma tarefa mesmo, você tem que parar. A gente até às vezes desligava, tirava o telefone do gancho, né? Fala, cara, eu preciso passar agora 2 horas aqui entendendo isso. Eles não conseguem. Eles não têm Mas essa será que habilidade. não saiu de talvez de um negócio super retrógrado, que eu também não gostava, né? Eu trabalhei também em empresa multinacional e tudo mais. A gente saiu de baias, onde você não tinha acesso ao chefe. Sim. Né? O chefe ficava lá no canto, numa sala de Que eu também vídeo. achava ruim. É horrível esse modelo de gestão, né? Só que a gente passou disso para um negócio absurdamente... Pra não tem chefe, não do tem outro ninguém, lado, onde tem um escorregador, onde tem... Não, a gente passou de disso empresas... Kids Room, sabe aquele Kids Room? Isso, Não, tem o pet, a pior é o pet friendly. Você pode levar o cachorro. Cara, assim, eu tenho gato, cara, eu adoro animal, mas não é no local de trabalho. Você tá trabalhando, passa um gato no seu teclado. Então, mas não. Então, o que eu quero falar é o seguinte: eu acredito que não tenha tido um meio termo. Não deu tempo por causa da tecnologia. Então ficou assim, tipo, não, aquilo é o ideal, isso aqui é horrível, e não teve um meio. Só que aquilo também é horrível, eu acho. Não precisa ser tanto assim, né? Sim. E você tem uma dificuldade enorme para tratar com essas pessoas. Não mais a gente saiu. Agora pegando isso tudo acontece, isso. Acontece porque a gente está numa espécie de transição, né? Então, quer dizer, quando você olha o comum do ser humano, a mente humana sempre descarta o passado, descarta o que foi, e não tem a transição. Então, os grupos que, né, dessa geração, acho que eles estão certos, como o Denis falou, não, eu não concordava com isso, eu também não concordava com um monte de coisa, tanto que eu fui estudar neurociência porque eu achava um absurdo a postura de alguns líderes. Mas, por outro lado, eu também não concordo com o jardim da infância, porque apesar de ter mudado muita coisa, as empresas têm que entregar resultados. Sim, isso é um fato. Esse é o ponto. Como é que eu vou entregar resultados com um cara que fica 3 horas no YouTube, 2 horas no Facebook, e aí né? Que aí ele sai pra uma salinha pra ficar com o cachorro, aí ele vai limpar a bicicleta pra dar um rolê. E não lida bem com o conflito, né? Quer dizer, as empresas continuam sob pressão, pode ser uma startup ou pode ser uma multinacional, elas continuam tendo que cumprir prazos, recebendo processos, problemas com o governo e coisa e tal. Só que essa geração, ela entrou, e é o que você falou, tá espanando. Depois de 6 meses, os caras vão embora. Então, hoje, tem que reformular tudo. Tem que reformular o treinamento, a forma que eu contrato esses caras, porque não dá mais para você só avaliar a competência, a faculdade, as competências técnicas. Tem que fazer um teste mesmo de inteligência emocional, que é 0. Essa geração nunca teve que enfrentar nenhum problema. Já nasceu no mundo da estabilidade. Agora que é a primeira crise que eles devem estar enfrentando. Então, você imagina isso, ainda tem um chefe que é um ditador. É do meu jeito. Os caras não ficam mesmo, que é isso que você falou, eles entram e perguntam, daqui 6 meses eu vou ser o CEO da empresa, tanto que você vê nos currículos, você vê no LinkedIn, é tudo um menininho de 20 e pouco, tá escrito lá, CEO, co-founder, eu não sei o que, eu falo, cara, co-founder de quê? Não tem nem uma startup já é o CEO a startup não a startup é um Agora, laptop. É um laptop. O René acho que quer fazer uma pergunta. Eu tenho, pra gente fechar o bloco aqui. Pegando basicamente, né, o que a Marinês falou, depois que o Jobel complementou, o Denis um pouco também, eu tenho uma pergunta que eu acho que é difícil, e é uma das coisas que eu mais encontro, né, e que também, aí a pergunta é se existe como a neurociência, o neurobusiness ajudar nisso, porque uma das coisas que eu mais vejo e que mais atrapalha o meu trabalho é as pessoas mais novas, elas simplesmente não tomam decisões. Né? Elas não tomam decisões. Sobrecarrega a chefia, sobrecarrega a gerência e tal. E ao mesmo tempo eles querem ser o CEO, o co-founder, eles querem ser tudo. Só que aí, no momento, eles não tomam. Como é que a gente consegue, ou
existe algum modo que a gente possa transmitir isso? Porque isso não aprende, né? Não aprende no MBA, não aprende na escola a tomar decisão. Como é que a gente consegue trazer isso? Infelizmente não aprende. E jogar isso para eles, para que eles ajudem a gente? É isso que eu tô falando. Eles não tomam decisão porque eles são da turma, né? Sabe, adolescente? Eles são adolescentes de 25, 30 anos. Então a mente deles a mente desses caras está para a nossa geração quando a gente tinha, sei lá, seus 30, ou sei lá, 18, 15. Então eles hoje têm 30 como do nosso tempo, quando a gente tinha 15. Todo mundo se vestia igual. Então eles não querem conflito. Agora, como é que faz? Tem que aprender. Você tem que dar treinamentos, jogos, que eles têm que decidir, eles têm que assumir consequências. Por que eles são assim hoje? Por quê? Infelizmente, graças aos pais, às babás, à educação na escola. Hoje você vai na escola, é uma chatice, é tudo decorado, é tudo... Eles não têm a educação que a gente chama em neurociência, que é a educação da aprendizagem, né, que é a educação, talvez mais um modelo americano em algumas escolas, onde você tem problemas e qual é a solução. Solução em time, são jogos, né? A gamificação, né, que nos Estados Unidos é bem... Exatamente. Então, isso é uma forma de educar, porque não vai ensinar na escola, principalmente se for aqui no Brasil, porque as escolas ainda é o método pedagógico, né, quer dizer, para ensinar crianças, né, quer dizer, eu falo, você decora, então não tem uma educação que faz o cérebro se conectar com novas redes. Então, a rede neural desses jovens, ela é muito simples, né, A, 2 mais 2 igual a... Outro dia, para vocês terem uma ideia, a moça tinha que calcular quanto que era 10% de 600. Eu tenho certeza que vocês já responderam, sem pegar uma calculadora. Ela pegou a calculadora... Ela pegou a calculadora. Não, mas eu achei que ela estava brincando comigo. Como assim, 10% de 600? Ela pegou a calculadora, eu respondi na hora, eu falei, filha, 10%? Ela pegou a calculadora, olha, você tem razão. Então, o cérebro está medíocre, por uma educação medíocre e por pais que transformaram esses seres em medíocres. Porque o pai hoje resolve tudo por eles, tudo. É verdade. Desde a roupa que vai vestir. Antigamente... Você já viu algum pai brigar com o professor? Não, hoje eles vão lá porque você ofendeu meu filho. Porque é absurdo isso. Não, o filho não pode sofrer. Né? O filho não pode sofrer. Exato. Essa é a questão. Os pais então, você tem que ele sofra. E aí ele não cresce. Não cresce. Porque o crescimento vem do sofrimento, de certa forma. Então, só que aí ele vai ter que sofrer. Aonde? Sim. Não é na escola, depois, porque no trabalho. Vai sofrer na vida adulta. Né? Vai ser no trabalho, mas ele tem que dar a sorte de pegar um líder que não é aquele modelo antigo, mas que sabe que vai ter que fazer solução de problemas, trabalho em time, trabalhar com projetos, dar feedback, que são outras ferramentas que você me perguntou, né? São outras ferramentas que a gente aplica, mas muitas não é a neurociência que cria, tá? A gente tem a teoria, né, que a neurociência traz, olha, funciona assim. Aí eu vou lá e falo assim, bom, deixa eu reformular o feedback, porque a gente já usava feedback, né? Deixa eu reformular o regimento interno da empresa. Não é que a gente joga fora, a gente reformula, a gente atualiza, como os eventos. Peraí, evento agora precisa tudo ser presencial? Reunião de vendas, por exemplo, vocês me perguntaram, né? Como é que as empresas estão fazendo? Cara, antes eu tinha que fazer reunião, era no máximo 2 reuniões que eu conseguia me deslocar por dia, 2, 3, vai, vocês também, porque a gente tem que se deslocar. Hoje são 8 reuniões. Agora o pessoal perdeu a mão nisso aí também. E as reuniões duram 2 horas. Isso, aí é muito 15 minutos depois, o pessoal tá desligando as câmeras. Ninguém aguenta mais. Não, a galera já ligou. Aí fala assim, então, aí eu tô apresentando um PowerPoint, sei lá. E aí vamos ver isso. Ô, Denis, você acha que a gente pode ir por esse caminho? Denis, aí daqui a pouco você chama o cara 6 vezes. Eu passei no túnel, aí caiu a internet. Nossa, não. Então, aí é isso. Desculpa, pessoal, minha internet ela tá oscilando. Eu acho que sim, nada. Ele não tava prestando atenção. Quando eu chamei, ele demorou 2, 3 minutos para ler o que tava. Então é complicado. Foi realmente não, mas é isso que eu falei. Vocês têm que entender que a mente deles se distrai muito fácil, porque ele está aqui, mas ele está com 10 abas. Sim. Todas funcionando simultâneo e o WhatsApp. E o WhatsApp. Aí você precisa
você precisa estar o tempo todo interagindo. Sim. E ele tem que ser pego de surpresa. Sim. Então toda hora eu tenho que virar para os Denis, René, aí a pessoa volta. Porque se ele ficar só te ouvindo, ele dorme. Ele dorme. Né? Porque é o cérebro dele. Eu fico com a lista de chamada do lado, aí eu explico, passo o dedo. José, você entendeu? Você quer complementar alguma coisa da explicação? Ô, professor, aí o pessoal começou a se tocar que eu faço isso, e aí meio que prestavam atenção. Mas realmente, eles se dispersam muito, muito rápido. Ô, Marinês, voltando na pergunta do René aí, que na hora que ele perguntou, eu já formulei outra aqui. Esse medo de tomar decisão, essa ineficiência, né, essa inaptidão de tomar decisões, e aí juntando no que você tinha falado antes, de que, né, o grupinho muito junto lá é uma diversidade falsa, né, porque eles não aceitam contraditório. Não seria isso? É o medo de arcar com a consequência? É o medo de falar, eu não vou tomar decisão porque se der errado... Não é ser cancelado. Assim, se eu tomar uma decisão que der errado, eu não sei Não sei importar. Eu não sei me portar na frente de uma diversidade. Porque tudo foi... Né, tudo seguiu um caminho bonitinho na vida dele, porque o pai cuidou, porque alguma coisa levou, ele nunca foi contrariado. Ele falou, cara, eu vou tomar uma decisão importante. Seja, sei lá, comprar uma casa, mudar de emprego. E aí ele falou, e se der errado? E se der errado, o cara, sei lá, perdeu o se vira, né? O cara não tem mais o gênio do se vira, né? E olha, aí... Se fosse isso, seria ótimo, porque significa que tem um pingo de responsabilidade naquele ser. Mas não é esse o problema. Eles não tomam decisão porque eles não querem desagradar. Para eles é uma geração que vive de curtir, de likes, de visualização, né? Que corta os pulsos se ele postar um negócio e ninguém gostar. Então eles vivem muito, a imagem deles é o que os outros pensam deles. Então, assim, quando a gente está falando de neurociência, a gente está falando de autoconhecimento. Quer dizer, se eu me conheço, eu sei meus pontos fortes, fracos, e pouco me importa a opinião dos outros, ou se os outros tiverem opinião, que agregue aquilo e me faça crescer, né, que seja alguma coisa muito bem argumentada e construída. Essa geração não. Eles são vulneráveis porque eles não se conhecem, não sabem o ponto forte nem fraco deles, e está tudo projetado. Eles não são, eles são a imagem que os outros projetam, eles são uma ficção. Então eles vivem um papel, tanto que quando saiu aquele negócio da baleia azul, eles viveram aquele personagem, lembra? O cara induzia, porque esse cara que criou a baleia azul, tenho absoluta certeza que ele estuda neurociência para o mal. E qualquer um consegue manipular o jovem. Por quê? O cérebro só se forma por volta de 21, 25. Então, qualquer ideologia, não vou entrar aqui em política nem nada, mas qualquer ideologia, desde lá de trás, né, todos esses ditadores sabem muito bem como manipular a cabeça, e é sempre jovem, tanto que as ideologias vão nas escolas, nas universidades. Por quê? Porque ele está muito preocupado com a imagem que ele projeta. Então, se alguém falar, olha, isso aqui é legalzinho, tá? Se você vestir rosinha, se você vestir azulzinho, vai ser muito legal. Todo líder é um babaca, esses caras mais velhos são horrorosos. Então, ele cria essa nova realidade, ele acredita nisso. Então, se fosse frustração, que é o que a gente precisa promover, essa geração, graças a entrar nas empresas, se tiver um bom líder, o líder precisa fazer esses caras errarem, se frustrarem, e mostrar que eles sobrevivem depois da frustração. Vou dar um exemplo para vocês, que é muito claro, né? Tem um cara que é um psiquiatra famoso, AX, e ele, várias vezes nesse período de crise, muitos caras vão até ele, né? Empresas que faliram, carreiras, gente que ficou desempregado. Antes de cortar os pulsos e, né, fazer uma besteira, eles procuram ajuda, né, num caso de limite. E esse cara estava dizendo o seguinte, que tinha dois tipos de pessoas, né? Um, que era o cara que ralou pra cacete, saiu de uma família pobre, foi batalhando, foi isso, dormiu na rua, enfim, uma história de horror, e cresceu e coisa e tal. Aí o cara faliu, né? Quebrou. Esse cara se recuperava logo depois, então ele ia para terapia, fazia, um ano depois o cara estava bem de novo. Aí ele vinha um outro personagem, que é quem?
o mimado, o filhinho de papai, o que nunca não sei o que, já nasceu em berço esplêndido. E olha, não estou fazendo aqui apologia à pobreza, tá? Longe de mim. Só estou dando um exemplo. Sim, claro. Que é um fato, tá? São vários cases desse psiquiatra que ele conta, que ele narra. Esse outro cara que caiu pela primeira vez na vida dele, que perdeu toda a fortuna, né? Quer dizer, o avô construiu, o pai teve e ele destruiu a fortuna da família. É um clássico. Nunca mais se recupera. Nunca mais se recupera. Por quê? Por conta da imagem, do que os outros vão pensar dele. Ele deixou de ser aquele personagem. Vale para essa geração também. Então, assim, eles têm que lidar com frustração, que os pais protegeram a vida toda de frustração. Você chegou num ponto que eu ia te perguntar, Marinês. Em relação a, por exemplo, a origem, mesmo dentro desse grupo de jovens hoje, aqueles que vêm de uma condição mais difícil, da periferia, de uma família que vem mais pobre, sem recursos, eles são, vamos dizer, eles têm uma inteligência emocional um pouco melhor do que aqueles que vêm de famílias estruturadas, ou não? Esse efeito dessa mente de rede é igual para todo mundo? Não? Infelizmente não tem nada a ver. Eu gostaria muito de falar, como vendem por aí esses livros de autoajuda, né? Que conta o fulano que saiu da lama e hoje virou milionário. 5 passos para você ficar rico e coisa e tal. Esses casos são exceção. Tá? Então hoje é muito mais fácil a gente numerar. Isso está no livro Outliers. Eu li esse livro, muito bom. Eu li esse livro, muito bom. Tem vários cases que ele questiona isso, de que a pessoa idolatra muito aquele cara que veio de uma situação difícil e conseguiu crescer. Né? Ele diz que isso é um mito, achar que isso é o comum, que só essas pessoas, que se elas batalharem e tal. Não, vale o ambiente que... É claro, por exemplo, você está nos Estados Unidos, é muito mais fácil ter sucesso nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Porque depende de política, depende de estrutura, segurança e coisa e tal. É muito mais fácil você ser um dono de empresa se você nasceu numa família de empresários ou ser um médico e vai por aí. Então, o ambiente, a história favorece o sucesso. Então, isso daí é um mito, que também é abordado no livro daqueles caras, que é Freakonomics, vários livros que eles lançaram, falando sobre pesquisas e coisa e tal, que ele fazia o comparativo, né? Então, uma cidade de gente muito pobre mesmo, era totalmente ajudada, sabe aquele socialismo, iam lá, as pessoas levavam, ajudavam e coisa e tal. E uma outra cidade, que era o grupo de controle, ninguém fazia nada, o pessoal ia lá e ensinava a pescar, né, digamos assim. Passado 10 anos, eles foram ver que essa cidade que não teve o assistencialismo, todo mundo virou empreendedor, cresceu. E a outra continuava todo mundo no mesmo nível. Então, isso eu também não estou falando que as pessoas não podem ajudar, não devem colaborar. O que eu estou dizendo é, isso é a mente humana. A mente humana, ela tende para a zona de conforto. Por que a gente deixa tudo para a última hora? Porque é assim que funciona, ninguém gosta de mudança. Por que a gente está falando há 20 anos de tecnologia e só agora as empresas deram salto para home office, para online, né? Eu tenho vários clientes meus online, mas no começo era o parto da montanha, né? 2, 3 clientes por dia. Hoje eu consigo conversar com 8 por dia. Por quê? Porque não há necessidade de eu me deslocar, posso até faço o híbrido, mas veja, por quê? Porque só com uma crise, com uma guerra, que as pessoas se mexem. Se fortalecem. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, eles queriam proibir veio o top-down, veio uma ordem da presidência e falou assim, todo mundo que trabalha no escritório, caso queira, também não era uma imposição, caso queira, mas isso é a vontade do funcionário, pode trabalhar em casa 2 dias. Veio da presidência da empresa. Então, por quê? Porque tem gente que tem criança em casa e não quer, tal. Então, assim, você tem um lugar legal para trabalhar em casa, você pode trabalhar 2 dias. Os superiores imediatos, a gerência média, que, na minha opinião, sempre é o grande problema de toda empresa, é a gerência média. Não é o topo, nem a base, é a média. Falaram, não, eu não posso permitir que vocês trabalhem em casa. Falei, mas é uma ordem da presidência. Não, mas no nosso departamento é diferente. Aqui eu preciso de vocês a mesma coisa. E esse cara foi o meu líder. E aí chegou num ponto de RH, chega lá e fala assim, amigão,
ou esse pessoal começa a trabalhar em casa, ou você vai ter problema. Ô, Jobinha, meu chefe falou uma vez assim, você vai trabalhar em casa pra sempre. Você pode entrar das 7 às 9 e sair das 4 às 6. Eu falei, bom, então eu prefiro trabalhar até às 6, então vou entrar às 9. Mas eu gostaria que você entrasse às 8. Eu falei, pô, obrigado. Não adiantou bela nada. Escolha, né? Legal escolha. Pra caramba, obrigado, valeu. E aí todo esse pessoal, eles foram obrigados agora na pandemia a ir 100% pro digital. Justo. Então. E aí vem aquela pergunta: como é que esse líder agora está lidando com isso? Quer dizer, não é que não podia trabalhar home. Tem que lidar agora. Ele não sabia como lidar com a equipe remota. Então, assim, é só no limite que o ser humano vai lá e muda. Então você fez a pergunta, né? Essas crianças que nascem, que crescem, aí sim tem a ver com o que você quer realmente a resposta. Essas crianças que vivem num ambiente violento, de tráfico, de violência em casa, de tiroteio, né, que a gente sabe, o cérebro deles sofre uma espécie de, eu vou falar um termo leigo, não é esse o termo, uma espécie de mutação, né? Então o cérebro, a parte da empatia, né, isso são várias pesquisas que estudam o cérebro, essa violência, trauma, estupro, enfim, várias coisas que eles sofrem nessa idade até os seus 7 anos, detona o cérebro dele. Então, esses serão os futuros bandidos, serial killer, caras revoltados com a sociedade, não conseguem ter empatia pelo próximo, eles são frios. Então, assim, olha, o ambiente sim, né, pode agora, não porque ele está num ambiente pobre, porque tem muita gente que a família é rica, mas é violento, o pai é alcoólatra, bate na criança, espanca. Então a violência faz sim com que essas pessoas nunca consigam ter sucesso na vida, e aí é uma coisa irreversível. Então, falar que agora vou colocar ele num reformatório, um Champinha, vou colocar ele num reformatório, vocês lembram desse cara? Lembro. Mas esse né? Esse é um outlier. Não adianta, por quê? Porque o cérebro já sofreu já era, teve a parte da empatia que foi corroída, por exemplo, crack, né? O crack corrói essa parte do cérebro que a gente chama a parte do cérebro responsável pelo me colocar no lugar do outro, né, pela empatia. Então, quando a gente está falando dessas crianças que ficam o dia inteiro em tecnologia, eu não sei ainda porque não tem nenhum estudo, mas tenho impressão que também essa parte da empatia que foi desenvolvida, né, quando o homem foi viver em grupos, dentro das cavernas, né, para sobrevivência, que foi desenvolvido isso. Sim. O animal não tem isso. Né? Você não fala para um jacaré, oi, querido, você não vai me comer. Né? Ele tem um cérebro reptiliano, que é o cérebro reduzido. O ser humano é que desenvolveu, né, com zilhões de anos, essa parte da empatia que é a respeito ao próximo. Agora, um cara que é drogado, crack, que vive em situação dessa, ou numa cidade ou num país violento como o nosso, provavelmente o cérebro do brasileiro é diferente do americano ou até do europeu, né? Então quem passa por situações como essa sofre sim uma degeneração do cérebro e faz uma regressão para um cérebro mais primitivo. Então não tem nada a ver, tem a ver com os seus primeiros 20 anos. Por que nos Estados Unidos 21 anos é a idade da maioridade? Porque é quando o cérebro termina de se formar. Enquanto isso, tudo que eu colocar nessa cabeça é o que vai ser, é o chip, é o que vai funcionar. Eu tenho a máquina, que é o cérebro, e tenho o software, né, que é o programa que eu vou lá e vou inserir. Até os 20 é que vai definir o caráter desse cara depois, dentro das empresas, né? Então, tem a ver, sim, com o ambiente, mas não necessariamente o cara vai ter perseverança. Agora, o que faz um cara ter perseverança? Provavelmente as experiências que ele vive e que ele ressignifica. Porque se ele fica revoltado, ele volta para o cérebro primitivo. Se ele consegue, através de fé, esperança, e não necessariamente fé religiosa, através dos esportes, através da leitura, através do conhecimento, através do ampliar o seu autoconhecimento, ele consegue sim reconstruir o cérebro, né, mas nunca mais, se for no limite que eu falei de um cara serial killer, não tem volta. Um cara com crack não tem volta. Não tem uma máquina que bota lá. Esses caras já era, né? Mas eu conheço um cara que era craqueiro e hoje está dando palestra. Em 1 milhão. É verdade. Agora,